Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores da Semana do Alimento Orgânico e também do 7º ciclo de palestras do Eixo Produção Alimentícia. É um prazer fazer essa pequena fala sobre alimento convencional e alimento orgânico. Então, a temática que nós iremos abordar no dia de hoje será um comparativo entre a qualidade dos alimentos derivados do sistema de produção convencional e também do sistema de produção orgânico. Inicialmente, nós iremos fazer algumas falas sobre o que é algumas definições básicas, né? O que é um alimento convencional, o que é um alimento orgânico. Então, um alimento convencional é aquele alimento que é produzido com adubos químicos para o crescimento da planta, é utilizado defensivos agrícolas, como inseticidas, fungicidas, nematicidas, é utilizado herbicidas para o controle das ervas daninhas, é utilizado também semente, né, transgênica para o seu cultivo, e eu posso ter resíduos de produtos químicos, né, nesse meu alimento, podendo ter níveis médio ou até alto, né, desses produtos. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxico, né, na sua plantação, né? E esse uso indevido ou esse uso abusivo, ele pode causar alguns malefícios, né, para a saúde do consumidor, né, e para o produtor também. Dentro desses malefícios, a gente tem alguns malefícios a curto ou a longo prazo. A curto prazo, muitas vezes a gente está, por exemplo, com uma dermatite na pele, né? E a gente não sabe do que se trata, né? Isso pode estar relacionado com o quê? Com a alimentação que eu tive, né? Com algum tipo, né? De defensivo em excesso, né? Que pode causar esse problema. Outra questão é a diminuição da fertilidade, então redução do número de espermatozoides no sêmen. Foi observado, né, através de algumas pesquisas, que agricultoras, quando expostas, né, absurdamente, né, ao uso desses agrotóxicos, ocorreu o quê? Uma formação do feto. Também foi observado que mãe passa para o bebê, né, através do aleitamento materno. Outra questão é a questão neurológica. Então, pesquisas afirmam que o autismo, o déficit de atenção, a hiperatividade, ela pode estar relacionada, né, com esse uso de agrotóxico. Problemas hepáticos, então essas toxinas que são consumidas, elas podem afetar, né, a função hepática, não somente causando, né, a hepatite tóxica, que é um quadro de toxicidade aguda, mas também causar câncer de fígado. Outro problema que está sendo verificado, né, em estudos é a questão da cardiotoxicidade, então o aumento da pressão arterial, então podendo levar à hipertensão, a desbiose intestinal, diminuição das bactérias, aumento das bactérias ruins e diminuição das bactérias boas. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um desequilíbrio, né, na minha flora bacteriana, e isso vai interferir na absorção e também na biodisponibilidade desses nutrientes. Outra questão que está sendo relacionada ao uso desses pesticidas, principalmente os organofosforados e os organoclorados, é a questão dos efeitos mutagênicos, né, e também genotóxicos, né, porque eles podem reagir com o DNA da célula humana e causar algumas mutações, né. Dentro desses problemas, ele pode estar ligado com câncer, né? Por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas, câncer de pulmão. Outro problema que está relacionado com esses pesticidas são efeitos como disruptores endócrinos, né? Ou seja, eles mimetizam, né, ou até inibem a ação de alguns hormônios que podem vir a causar a obesidade, a diabetes mellitus. Temos também alguns problemas relacionados sobre o sistema imunológico.
Então, como vocês podem observar, né, uma série de problemas, né, que o uso em excesso desses produtos químicos podem causar na nossa saúde. O que são os alimentos orgânicos? Então, os alimentos orgânicos é aquele que utiliza adubação orgânica, né? Então, não é permitido a utilização de agrotóxicos ou qualquer adubo químico, também não é permitido o uso de sementes transgênicas, não é utilizado nitrito nem metais pesados para seu cultivo, e quando processado esse alimento, não pode ser utilizado radiações ionizantes. O que é radiações ionizantes? É um método de conservação do meu alimento, tá? E também não pode ser usado nenhum tipo de aditivo químico, como corantes, aromatizantes e nem emulsificantes. Com relação à pecuária orgânica, então o que tem que ter na pecuária orgânica? Eu tenho que buscar, né, sempre o bem-estar animal. Então não é permitido o uso de gaiolas. Esses animais, eles têm que estar em campos abertos, né, para pastagem, para observação natural da espécie. Também esses animais, eles têm que ter toda uma alimentação orgânica. Essa pastagem, ela não pode ter tido aplicação de agrotóxicos ou da utilização de adubos químicos. Esse animal, ele deve ser isento de drogas veterinárias, hormônios, antibióticos ou qualquer organismo geneticamente modificados. Só é permitida a utilização de medicamentos homeopáticos, né, que são elaborados com substâncias orgânicas, e quando abatido esses animais, eles têm que ter o mínimo de sofrimento possível. Tá? Então, sempre buscando o quê? Bem-estar animal. A regulamentação do orgânico, ele se deu, né, através da Lei Federal 10.831, em 2003. Já em 2011, a legislação brasileira, ela colocou em vigor que o produto orgânico, ele deveria ter um selo. Tá? Para quê? Para que o consumidor ele possa reconhecer o que é um produto orgânico, né, do produto convencional. Então, ele saber, né, distinguir qual o produto realmente ele está comprando, né, e ter a certeza que é um orgânico. Então, foi confeccionado um selo, né, que vocês podem observar na embalagem, e também foi realizado um cadastro, né, do produtor orgânico familiar. Então, nas feiras, né, esses produtores orgânicos, eles têm essa declaração, né, esse cadastro que são produtores orgânicos. Existe dois tipos de orgânico previsto na legislação, né, o orgânico e o produto com ingredientes orgânicos. O produto orgânico é aquele produto que ele tem em sua composição, no mínimo 95% dos ingredientes tem que ser orgânico, tá? O restante, os outros 5%, eles podem ser não orgânicos, só que não pode ser aqueles alimentos, né, que a legislação proíbe, tá? Sem contar que esses ingredientes não orgânicos, eles devem estar escritos no rótulo quais são. Já o meu produto com ingredientes orgânicos é aquele alimento que tem no mínimo da sua composição 70% de ingredientes orgânicos, tá? Os demais 30% são ingredientes não orgânicos. Quais são, então, os produtos mais que a gente tem no nosso país, né? Produzidos no nosso país. Dentro desses produtos, a gente tem, né, principalmente frutas, hortaliças, né? Toda a questão de grãos, temos arroz, temos quinoa, feijão, aveia, então tem uma infinidade de grãos. Tem uma parte de sucos, geleias, óleos, né, produtos derivados da soja, produtos de panificação, temos produtos congelados, frutas desidratadas, temos também
tanto açúcar mascavo como açúcar branco, café, guaraná em pó. Temos produtos de origem animal, frango, carne, produtos lácteos, né? E temos também os ovos. Então, como vocês podem observar, né, a gente tem uma infinidade de produtos orgânicos, né, sendo produzidos aqui no nosso país. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, com alguns alimentos, né, orgânicos que são comercializados nos mercados. Provavelmente você já tem consumido, né, ou visto no supermercado que vocês frequentam, né? Então eu trouxe aqui, não estou ganhando nada, tá, com a marca comercial que está aparecendo, tá? Mas eu trouxe realmente para vocês reconhecerem, né, alguns produtos. Então eu dou destaque aqui para os produtos de origem animal. Então, tenho frango, tenho carnes e tenho os ovos. Tá? Todos esses produtos, eles são orgânicos. E como vocês podem observar, eles têm nas suas embalagens, né, o selo de produto orgânico. Qualidade organoléptica, né? O que é qualidade organoléptica? É a mesma coisa que qualidade sensorial, né? Então, quando eu falo em qualidade sensorial, eu estou falando o quê? Aroma, sabor, textura do meu alimento. Então, aqui a gente vai fazer um pequeno comparativo, né, com relação à qualidade organoléptica do produto convencional, né, e do produto orgânico. Quem nunca consumiu um alimento, né, convencional, produzido pelo sistema convencional, mas que eles não apresentavam aquelas características naturais dele, né? Porque provavelmente aquele produto foi produzido, né, com grandes quantidades de defensivos agrícolas. Então, o que que acontece? Esses defensivos, né, quando utilizado de maneira incorreta, eles acabam o quê? Interferindo nessas características naturais desse meu produto. Então, o meu produto ele não vai ter um sabor legal, não vai ter um aroma, né? E também vai interferir na durabilidade desse meu produto. Então, eu vou ter um produto com características modificadas, né? Eu não vou ter aquele produto, né, com as características realmente que eles deveria ter, diferente do meu produto orgânico, né? Que o meu produto orgânico, geralmente, ele mantém, né, as características do meu alimento. Então, por exemplo, eu tenho maior tempo de armazenamento, eu tenho maior sabor, eu tenho maior aroma, né? Polpa mais firme, casca mais firme, né? E eu tenho uma maior durabilidade, tá? Por quê? Porque no meu produto orgânico, eu posso ter até menos 20% de água. Então, se eu tenho menos água livre, consequentemente, ele vai demorar mais para se deteriorar. Então, eu tenho um tempo maior, né, de prateleira para ele. Alguns estudos demonstram que esse produto orgânico ele pode durar até 7 dias a mais que o produto convencional. Aqui eu trouxe para vocês um trabalho que foi realizado na UFPEL em 2017 por mim, onde a gente trabalhou com suco de uva integral convencional e suco de uva integral orgânico. Esses sucos eles foram adquiridos na Serra Gaúcha, né, safra de 2015, onde a gente realizou uma análise sensorial de ambos. Tá? Então, através da escala hedônica, né, de 7 pontos, a gente avaliou os tributos cor, aroma e sabor. Foram utilizados nessa avaliação 70 julgadores, tá? E pôde-se observar o quê? Que o suco orgânico, ele apresentou maior valor, né? Tanto para cor, como para sabor, como para aroma, tá? Foi observado esses maiores valores diferente estatisticamente dos produtos convencionais. Então, pôde-se observar que realmente existiu uma preferência, né, por esse produto nesses quesitos. Quando avaliado nesse mesmo trabalho, o índice de aceitabilidade observou que ambos os sucos, tanto orgânico como convencional, eles foram aceitos pelos julgadores.
Por quê? Porque eles obtiveram percentuais acima de 70%, tá? Só que quando olhado, né, separadamente, com relação também aos 3 atributos, cor, aroma, sabor, eu observei que o meu suco orgânico, ele apresentou percentuais superiores ao meu suco convencional. Outro trabalho que foi realizado, né, foi realizado por mim e pela professora Mariane Ugaldi, com auxílio de alguns alunos, foi com morangos. Esse trabalho ele foi realizado no Instituto Federal Farroupilha, Campus Júlio de Castilho, né, onde a gente trabalhou com alimentos orgânicos e com alimentos pelo sistema convencional. Então, aqui na imagem já dá para observar a questão da aparência, né? Os morangos orgânicos, eles apresentaram uma coloração bem mais avermelhada, né, do que quando comparado aos morangos produzidos pelo sistema convencional, tá? E a gente também realizou, né, análise sensorial desses produtos. Então, o que que a gente fez? A gente utilizou 60 julgadores e foram elaborados 3 produtos. Foi elaborada a geleia, foi elaborado o suco e foi elaborado o iogurte. Dentro dessa avaliação, né, que ela foi realizada através de médias, né, de uma escala hedônica estruturada, a gente observou que esse teste de aceitação global, ele permitiu, né, ver que os produtos, tanto a geleia, como o suco, como o iogurte, existiu uma preferência pelos produtos orgânicos, tá? Todos eles foram diferentes estatisticamente do sistema convencional. Então, existiu uma preferência desses alimentos produzidos pelo sistema com ingredientes orgânicos, no caso o morango, né, quando comparado com aqueles outros, né, pelo sistema convencional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade nutricional, né, quando comparado convencional e orgânico. Então, assim, alguns estudos, né, eles revelam que o alimento convencional, ele apresenta a mesma qualidade, né, nutricional do que o meu orgânico. Só que, por eu ter no meu produto convencional defensivos químicos, né, esses produtos químicos, eles vão interferir na absorção e na biodisponibilidade desses nutrientes, né, quando comparado com o orgânico, que no orgânico eu não tenho esses produtos químicos que possam vir a causar essa interferência, né. Alguns trabalhos revelam, né, que existe um maior valor nutricional, sim, dos orgânicos, em função da quantidade de minerais deles, que eles apresentam uma maior quantidade de minerais quando comparado com o convencional. Por quê? Porque no solo, né, que ele é produzido, eu tenho um solo mais rico e mais equilibrado desses nutrientes. Alguns estudos também indicam, né, que em frutas, verduras e também em cereais, eu tenho quantidades maiores de aminoácidos, né, também, né, de minerais, açúcares totais e também de fitoquímicos. Como falado anteriormente, né, que o produto, né, elaborado, o produto orgânico, ele não pode conter teores de nitrato no seu cultivo. Pois bem, foi observado em estudos que existe uma redução nesse teor de nitratos, né, e um aumento no teor de vitamina C, quando avaliados em cenouras, alface e espinafre. Em frutas frescas, também foi observado um aumento no teor de fósforo, de fibra e de compostos fenólicos. E outra coisa, anteriormente a gente falou o quê? Que o produto orgânico ele poderia conter até 20% a menos de água. Se eu tenho um menor teor de água, consequentemente eu vou ter um maior teor de matéria seca, né? Consequentemente, eu também vou ter um maior teor de nutrientes no meu alimento. Então, com isso, eu tenho o quê?
um aumento no prazo de validade, né, e uma diminuição da deterioração, né, desse meu produto. Eu trouxe para vocês aqui uma tabela, né, onde foi um estudo que foi realizado com alguns vegetais, né, e pôde-se observar que eles fizeram um comparativo entre convencional e o orgânico. Então, nesse estudo, observou o quê? Observou um aumento no teor de vitamina C em produtos orgânicos em maçã, observou-se um aumento no teor de vitamina C e de vitamina A em tomate, observou-se um aumento no teor de potássio em cenoura e observou-se um aumento, né, no teor de frutose, glicose, ferro, cálcio e zinco de batatas. Outro estudo realizado, onde eles fizeram uma compilação, né, de resultados de trabalhos, comparando, então, produção vegetal orgânica em relação à convencional, observou-se maior número de trabalhos, né, com relação a todos os nutrientes de igualdade, então teve maior teor, o maior número de trabalhos disseram que eram iguais, né? Com exceção do nitrato, que faz referência que é menor em orgânicos. E também com relação aos polifenóis, flavonoides, ácidos fenólicos, né, e outros antioxidantes que revelam que é maior em orgânicos. Aqui no mesmo trabalho que nós realizamos com suco de uva integral orgânico e convencional, a gente observou maior valor para lipídios, carboidratos totais, pH, glicídios, não redutores em sacarose, polifenóis totais, cobre, cálcio, magnésio, fósforo e potássio. Os demais compostos não foi observado diferença estatística, né, entre convencional e orgânico. Somente esses parâmetros, então, que a gente observou, então, valores superiores para os produtos orgânicos. Aqui eu trouxe para vocês alguns estudos, né, que foram realizados nos últimos anos, onde eles revelam o quê? Que, com exceção do nitrato, não existe evidência com relação, né, convencional e orgânico, que eles acabam não diferindo, né, o teor desses nutrientes. Já um estudo em 2006, onde eles trabalharam com tomate, eles observaram que o quê? Que ocorreu, sim, um aumento de compostos fenólicos totais e também de vitamina C, né, o nosso ácido ascórbico, em alimentos, né, em tomates orgânicos. Outro estudo realizado por Smith, pelo um período de 2 anos em Chicago, quando eles avaliaram maçãs, peiras, batata e milho, eles observaram, sim, percentuais superiores para os produtos orgânicos, quando avaliado cálcio, ferro, magnésio, molibdênio, fósforo, potássio e zinco, com exceção do mercúrio, né, que ele é um metal pesado, então ocorreu uma diminuição nesses produtos. Um estudo em 2004, onde eles realizaram, então, um comparativo entre ketchup orgânico e ketchup produzido pelo sistema convencional, eles observaram maiores teores de licopeno, né, de carotenoides totais, e outro estudo realizado com tomate, em 2004, também observou um maior teor de vitamina C, carotenoides e polifenóis em tomates orgânicos. No entanto, Afonso, em 2007, ele acaba questionando essa questão dessas vantagens nutricionais dos orgânicos, em termos de macronutriente, né, carboidrato, proteína e lipídios. Ele relaciona que que não há diferença entre o sistema orgânico e o convencional. No entanto, existe sim diferença com relação aos
micronutrientes. Isso por quê? Né? Porque alguns estudos eles acabam comprovando que os vegetais, né, quando cultivados sem esses agrotóxicos, eles acabam desenvolvendo mais defesas naturais, né? E com isso eles acabam sendo sintetizados, né, como defesas naturais contra esses insetos e essas plantas competitivas. E daí sim eles teriam maiores quantidades desses micronutrientes, né, minerais, vitaminas, fitonutrientes e antioxidantes. No entanto, pessoas que defendem, né, a questão do uso do orgânico, eles argumentam que essas vantagens, elas vão além da questão nutricional, né? Por quê? Porque o orgânico, o cultivo de produtos orgânicos, eles acabam contribuindo também para quê? Para toda a questão dos recursos naturais, a recuperação da fertilidade, né? Até a qualidade de vida do meu produtor rural, né? Que não está exposta àqueles produtos químicos, reduzindo então essa quantidade de produtos químicos no meio ambiente, né, diminuindo essa poluição da terra, né, da água, do ar. Então, a produção orgânica ela vai além, né, da questão nutricional, né, mas também buscando essa preservação, né, do nosso meio ambiente. Algumas pesquisas, né, realizadas, elas perguntaram, então, por que consumir orgânicos, né? E grande parte dos pesquisados, eles apontaram 3 motivos: saúde, né? Sabor e durabilidade do meu produto e toda a questão da preservação do meio ambiente, tá? Então, para finalizar aqui a nossa apresentação, eu vou fazer um questionamento para vocês. E vocês? Vocês consomem orgânico? Vocês têm o hábito de consumir? Nunca consumiram? Já pensaram em consumir? Talvez, né? Eu não sei se todo mundo tem horta em casa. Eu deixo como sugestão, né? Ter uma horta em casa, produzir o seu alimento, né? Mesmo que seja em pequena escala, né? Mas você vai estar sabendo o que você consegue consumir, né? A qualidade do produto, você está consumindo um produto seguro, né? Mas eu não tenho espaço. Começa com um vaso, começa com uma floreirinha, com pequenos temperinhos, né? Que você vai ver já uma diferença. Tá? Então, eu gostaria de agradecer, né, a apresentação, né, aqui na Semana do Alimento Orgânico e do Eixo Produção Alimentícia. Eu agradeço, muito obrigada pela atenção de vocês. Até uma próxima vez.